Você já deve ter visto aquele pessoal no laboratório com um multímetro, botando aí nas tomadas, tentando descobrir alguma coisa nos circuitos. Calma, ali tem muita coisinha, mas fique aqui agora para entender ali a diferença entre voltímetro e amperímetro com Suquita. Então bora lá, se você clicou aqui, quer saber um pouco sobre esses medidores elétricos, sobre voltímetro e amperímetro, como usar eles nos circuitos, qual a diferença? Vem cá logo que eu já vou apresentar um pouquinho. Esses medidores que a gente vai trabalhar aqui hoje são dois, o voltímetro e o amperímetro. Ah, o que é isso? É muito difícil. Aparece um negócio estranho, esse V e esse A no circuito. Calma. O voltímetro, como o nome diz, vai marcar volts. Se ele marcar volts, ele vai marcar DDPs no circuito. Então, ó, vai marcar DDPs, diferenças de potencial no circuito. Aí o amperímetro vai marcar amperes. Se ele vai marcar ampere, ele vai marcar corrente elétrica. Então, o voltímetro vai marcar as DDPs entre dois pontos e o amperímetro vai marcar a corrente, vai nos dar a corrente que passa ali em certo trecho do circuito. Agora preste atenção, cada elemento desse vai ter uma característica e você vai precisar lembrar dela. O que é que eu vou fazer com isso? Bora começar pelo voltímetro. Cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Os voltímetros ideais, eles apresentam uma resistência, uma resistência interna muito elevada, muito grande. Beleza? Então, a resistência muito grande, mas muito grande mesmo. Beleza? Então, pelo voltímetro, a resistência é tão grande que a corrente não consegue passar por ele. Ele vai marcar exclusivamente a diferença de potencial. Beleza que ele tem uma resistência muito grande. Esse voltímetro, ele sempre é ligado em paralelo com o elemento do circuito que eu quero determinar a queda de tensão nele. Por exemplo, esse voltímetro está aqui em paralelo com esse 4 ohms, com esse resistor de 4 ohms, porque ele quer marcar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Ou seja, a diferença de potencial, a queda de potencial que existe nos terminais desse resistor. Tranquilo? Então é isso que esse voltímetro quer marcar. Ah, me diga aí outra coisa sobre o voltímetro. O voltímetro tem uma resistência tão grande que não passa a corrente por ele. Então, ele pode ser substituído como um terminal aberto no circuito. Ou seja, ao invés de desenhar um voltímetro assim, ó, eu só vou desenhar esse resistor de 4 ohms que ele está medindo ali e o resto do circuito eu deixo na imaginação de vocês aí. Esse cara é como se fosse, ó, dois pontos assim. Ou seja, dois pontos que não conseguem passar corrente, porque, ó, não está fechado o circuito. Então, lá dentro do voltímetro, entenda como se fossem esses dois terminais abertos e que você quer determinar a diferença de potencial entre esses pontos A e B. Ó. Então, esses pontos A e B é como se fossem esses pontos A e B aqui, justamente a DDP entre esses terminais aqui, que foi o nosso escolhido aqui, por exemplo, né? Então é isso. Daqui a pouco a gente vê na prática. Vou só mostrar uma sacada aqui de voltímetro, você precisa entender. Ah, é pegadinha, é? Às vezes cai como pegadinha, mas já tem que soar bem normal para você, porque é questão de definição de voltímetro. Vê só. Estão lembrados que eu falei que o voltímetro deveria ser ligado em paralelo ao cara que eu quero medir a DDP, não é? Nesse caso aqui, ele está sendo ligado em série com o meu circuito. Ah, e agora? Eu não te falei que esse cabra aqui era como se fosse um terminal aberto, que ele tem uma resistência tão grande, mas tão grande, que não passa corrente por ele. Então, esse cara aqui, esse circuito, pode ser redesenhado como, ó, o voltímetro, que é como se fosse uma chave aberta de tão grande que é a sua resistência. E olha o que acontece. Aqui o 3 ohms, o 7 ohms, e aqui é o voltímetro, ou seja, eu quero descobrir a diferença de potencial entre esses dois pontos, ó, A e B. Aí você já vai me dizer aí, é zero. Pense bem, é zero mesmo. Cuidado. Eu sei que como meu circuito está aberto aqui, não vai existir, ó, corrente.
Eu estou desenhando corrente assim nesse sentido, você sabe que não é para esse sentido, mas como ela é zero mesmo, não importa. Eu sei que a corrente aqui é zero. Se a corrente aqui é zero, a DDP aqui vai ser zero? Não, tenho que tomar cuidado. Ó. Eu sei que eu começo aqui, ó, eu saio aqui de B, digamos que eu saí aqui de B, digamos que aqui tem 0 volt. E eu venho caminhando aqui, ó. Como aqui não tem corrente, a DDP que eu tenho daqui para cá é quanto? RI. RI, 7 vezes 0 é 0 volt. Então, daqui para cá, quando eu passo, eu não sinto diferença de potencial nenhuma. Até porque daqui para cá, como também não tem corrente, a diferença de potencial, a queda de potencial, nesse ponto vai ser quanto? RI, 3 vezes 0, 0. 0 volt também. Então, se aqui for meu 0, eu venho, não sinto nada, continua 0, continua 0. Mas aí veja que quando eu passo daqui para cá, eu sinto o quê? Um ganho, um aumento de potencial de mais 20 volts, porque eu estou passando aqui pela bateria. Então, é como se esse cara aqui eu já tivesse ganhado, ó, 20 volts. Então, a marcação do voltímetro, nesse caso, vão ser os 20 volts. A questão aqui é que, como ele foi ligado em série, não vai existir essa corrente aqui no circuito. Beleza? Mas isso não significa que ele vai marcar zero. Pegou aí, né? Entendeu essa questão do voltímetro? Lembra que aqui embaixo, na descrição, vai lá no linkzinho, tem um PDF já com resumo, tanto do voltímetro quanto do amperímetro, que a gente vai ver já já. E, além disso, uma questãozinha para você treinar esses conceitos aí. Mas, ó, corre aqui e bora logo para o amperímetro. Ao contrário do colega lá do voltímetro, o amperímetro tem uma resistência quase zero. Mas quase zero mesmo, é quase o fio liso ele lá dentro. E por essa resistência ser bem zero, passa toda a corrente por ele. E aí ele deve ser ligado em série com o circuito. Porque se ele for ligado em paralelo, vai ser um curto-circuito. Então veja só, ele tem que ser ligado em série e vai ter uma resistência bem nula. Ou seja, eu posso substituir esse cara aqui por justamente um pedaço de fio. Então, ó, onde tem o voltímetro, eu vou trocar por um pedaço de fio normal. Por quê? Porque ele tem uma resistência bem desprezível. Então, ó, vou redesenhar o meu circuito aqui assim. 1 ohm, 2, 3 ohms e 18 volts. O que quer dizer esse amperímetro no circuito? Ele só diz, ó, qual é a corrente que passa por aqui. Ele só quer saber isso, ó, qual é a correntezinha que está passando por aqui. Então, nesse caso, eu vou querer descobrir a corrente que está passando por esse cara. Ó, 1 com 2 com 3, está em série, o Ré que vai dar? 1 mais 2 mais 3, 6 ohms. O igual a RI, primeira lei de Ohm. O igual a RI, 18, igual a 6I. O I vai ser igual a 3 ampere. Esses 3 ampere é os 3 ampere que passa por aqui, os 3 ampere que passa por aqui e assim por diante. Veja que esse 3 ampere é exatamente os 3 ampere que o amperímetro quer marcar. Então, quanto é que o amperímetro está marcando aqui? 3 ampere. E é justamente isso. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aqui, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não vai esquecer daquele PDF que eu comentei aqui não, viu? Ó, é com você mesmo. E compartilha esse vídeo com seus colegas, manda aí para ele ver realmente, ó, isso é um voltímetro, isso é um amperímetro, deixe de ficar, é difícil. Então manda aí e vão estudar.